Hoje o nosso papo é sobre como fazer seu líder confiar no seu trabalho, né? E Um você que está aí assunto, assistindo um, a ass- um gente, segredo que todo mundo quer. Esse segredo que todo mundo exatamente. quer saber. Eu ia dizer justamente para quem está assistindo a gente, se não sabe a resposta, fica por aí, que o nosso papo vai justamente revelar isso, né? Então, assim, como a ideia é falar sobre conquistar a confiança do seu líder, eu queria entender primeiro, Jéssica, assim, quantas pessoas hoje você lidera? Hoje eu tenho uma equipe relativamente grande, eu considero que é uma equipe relativamente grande, porque gira em torno de umas 30 pessoas, se eu considerar todos os times que eu lidero, e as lideranças indiretas, né? Porque, assim, diretamente, acredito que seja ali em torno de umas 5 pessoas, mais ou menos, eu fiquei tentando contar aqui na minha cabeça, à medida que você foi construindo a sua pergunta. Mas eu considero que a liderança indireta é uma extensão, né? Ou melhor, a liderança intermediária ela é uma extensão da sua liderança. Então, eu lidero alguém que lidera alguém, mas essa liderança é uma extensão, e assim, muitas vezes eu realizo trabalho em conjuntos, mesmo em conjunto, mesmo com essas pessoas que não são lideradas diretamente por mim. Sim, existe uma liderança intermediária no meio. Por isso que eu considero a equipe inteira. Então, assim, 30 pessoas, vamos colocar mais ou menos isso, essa quantidade de pessoas que a gente. Time grande, né? Isso aí. Verdade. Então, assim, pensando um pouquinho até no número que você acabou de comentar com a gente, né? 30 pessoas, eu acho um número relativamente grande, né? Para você liderar, mesmo de forma indireta. E eu queria entender quais são os desafios, os maiores desafios que você tem para gerir, né? Justamente essas 30 pessoas, mesmo que indiretamente, né? Alguns. Bom, desafios, né? Assim, acho que isso em toda pergunta, na verdade, em toda entrevista que você elencar perguntas, você vai me perguntar de desafios, porque todas as áreas são desafiadoras, né? Todas as searas dentro de um departamento fiscal são desafiadoras, seja a própria execução do trabalho, seja liderar pessoas, seja conquistar a confiança do seu líder. Então, desafios, se eu puder dizer um para você, dentre tantos, eu diria que. é, não sei se eu uso bem essa palavra de transformar, não é muito transformar, mas assim, direcionar essas pessoas, sabe? Porque eu sou uma pessoa. Acho que conduzir, né, Jéssica? Isso, conduzir, porque assim, ó, eu sou uma pessoa apaixonada por desenvolver pessoas, né? É uma coisa assim que me move muito. É muito gratificante quando a gente leva uma notícia para um liderado de uma promoção, de um reconhecimento de um trabalho, porque, querendo ou não, tem um pedacinho do líder ali dentro e você vê o fruto do seu trabalho ali naquele momento, né? Então, assim, só que isso é uma via de mão dupla, né? Aqui eu estou me posicionando como líder. Mas se você que estiver assistindo é um liderado, saiba que também é uma via de mão dupla, porque assim, eu tenho essa postura enquanto líder, talvez o seu líder não tenha. Mas, nesse sentido de direcionamento, que é uma coisa que eu gosto de fazer, eu dependo que o meu liderado, ele tenha uma escutativa eficiente, que ele realmente escute os meus direcionamentos. E isso é um desafio porque principalmente, talvez no início de um relacionamento, né? A gente não conhece muito bem as pessoas quando a gente está começando a se relacionar com elas. Então, Redescobrindo, né? isso vai acontecendo ao longo do tempo, e seja qualquer relacionamento, isso é relacionamento de pai e filho, de marido e esposa, de companheiro, companheira, enfim. Líder e liderado, a mesma coisa. Assim como pá, dentro de um ambiente de trabalho, enfim. E muitas vezes, quando eu dou muitos feedbacks, tá? Eu sou uma pessoa que, assim, tem uma situação, eu já dou um feedback imediato, e o meu objetivo com esse feedback é direcionar. Eu sempre falo isso, né? Imagina, a gente está esperando um resultado dentro de um trabalho que é entregue, eu espero o resultado A, e você me entrega o resultado B. Como é que eu vou ter certeza que você vai me entregar um resultado A? Te dando feedbacks, direcionando você. Mas muitas vezes o liderado, perdão, ele pode acreditar em um momento de feedback que ele está, levando uma bronca. Tantas vezes eu fui para reuniões de feedbacks coletivos, a depender de demanda. Aí, nossa, a Jéssica deu uma bronca em todo mundo. Não é bronca.
E assim, eu tive que repetir isso várias e várias vezes. Gente, ó, isso aqui não é uma bronca. Então, quem está mais habituado já comigo já sabe como eu trabalho. Então, assim, eu penso que essa questão da escutativa, né, é um desafio muito grande. Na verdade, a escutativa é o jeito de fazer dar certo o direcionamento. Então, você conseguir direcionar um liderado é um desafio muito grande, porque é uma via de mão dupla e nem sempre isso fica muito claro, por vários motivos. Às vezes, o liderado teve uma experiência anterior ruim, né? Às vezes, o líder anterior não abria espaço para esse tipo de coisa, ou não dava feedbacks, ele não está acostumado, enfim, por vários motivos. Mas, diretamente, respondendo a sua pergunta, conseguir direcionar um liderado é um desafio muito grande para um líder. E imagino não, né? Eu também sou uma liderada de uma outra liderança. Eu entendo que isso também é difícil para o liderado, né? Até que dê match, vamos dizer assim, né? Quando dá match, e aí você entende como é o outro, acho que isso tem muito a ver com o autoconhecimento e o conhecimento do seu líder. E, enquanto líder, o conhecimento do seu liderado. Entendi, entendi. Durante a sua resposta, uma das coisas que você trouxe foi justamente, olha, eu estou na condição de líder, mas também estou na condição de liderada, né? Então, você vivencia os dois papéis, vamos dizer, vamos colocar assim, né? E você acha que hoje o fato de você vivenciar o papel de líder, né, enquanto figura de liderada, existe uma diferença e você encontrou hoje meios, estratégias técnicas, não sei como definir muito bem, mas assim, talvez, acho que não segredos, mas seriam mais meios mesmo, né, ou estratégias para justamente, enquanto figura de líder, vivenciando a experiência de liderança, você, enquanto liderada, pegar essas estratégias e justamente aplicar para na conquista e graduando essa coisa da confiança com a sua liderança. Você acha que isso é importante? O fato de você acha que você consegue desenvolver empatia, talvez seja isso, né? E dizer assim, olha, eu sou liderada e sou líder. Então, enquanto líder, o que é que eu espero? Eu espero do meu time Y, X e Z. E o que a minha líder espera? Eu vou entregar isso? Você acha que faz diferença você exercer esses dois papéis? Na verdade, ideia, mesmo antes de eu ser líder, imagine aí, antes, lá no começo da minha carreira, eu enquanto um auxiliar do departamento fiscal. Para que eu me tornasse uma líder, né? Ali naquele momento eu não era, e eu fui galgando a minha carreira. Para que eu me tornasse uma líder, eu precisei justamente ganhar essa confiança da minha liderança, né? Então, um trabalho que foi construído. E eu entendo que esse trabalho, justamente por ter não só por hoje eu ser liderada, mas por ter percorrido esse caminho, inclusive antes mesmo de eu me tornar líder, eu entendo que é um caminho difícil, principalmente quando você não tem direcionamento. Então, por que que é difícil? Porque você vai errar, né? Naturalmente você vai errar. Muitas vezes você não vai estar alinhada com a sua liderança, e eu penso que nesse ponto o SF 360 ajuda muito, porque assim, eu sempre falo do mapa, né? E sabe o que é engraçado? O meu filho, agora ele está na fase de montar Lego. E aí, o Lego vem com aquele mapa de instrução, né? E aí ele fala assim, mamãe, cadê meu Napa? Ele chama de Napa. E agora ele está colocando o nome nos Napa dele tudo, né? Eu falei, gente, eu falo tanto esse nome mapa, mapa, Está batizando os napas. e João aqui fala Napa, né? Aí eu acho tão bonitinho, eu não corrijo ele, não. Eu deixo ele falando Napa, porque eu acho bonitinho. E já tá perto da fase de ele parar de falar as coisas erradas, então eu não fico corrigindo ele mais. Mas, voltando, quando você não tem um Napa, imagine, ele vai montar o Lego, ele pega aquele monte de peça ali, ele simplesmente não sabe quais ele vai encaixar para formar finalmente aquela figura ali, né? Então, ficaria muito mais difícil. Quem salva é o bendito Napa, né? Então, quando você começa, você não tem esse mapa, você não tem esse direcionamento. E se você não está acompanhado de alguém que trilhou esse mesmo caminho que você, isso naturalmente vai ficar muito mais difícil. Então, eu fui essa pessoa, né, que tentei vários caminhos, mas, inclusive, a minha liderança, ela reconhece muito isso, que ela fala assim, Jéssica, você foi fácil, ela fala assim, né, você foi fácil
desenvolver, porque todas as vezes que eu te dava, eu que uso essa palavra direcionamento, né? Ela não usa, mas ela fala assim: todas as vezes que eu falava uma coisa para você, você seguia aquilo que eu dizia. Então, assim, aí vamos Aí volta. transformar tecnicamente falando, né? Estamos falando aqui de uma RIC, de uma habilidade que não é técnica, é uma habilidade comportamental, né? Interpessoal e comportamental, e de escutativa, né? Que está muito ligada à comunicação. Então, Perfeito. assim, eu conseguia entender o que ela queria. Assim, imagina, se eu entrego diferente do que ela quer, como é que eu consigo conquistar a liderança? E existem técnicas, né? Existe o famigerado NAPA, que vai te ajudar a conquistar justamente essa confiança. Como você faz isso? Porque assim, ok, você tem que ter escutativa, beleza, mas como, né? Então, assim, tudo isso dentro do método é muito bem explicado. Aqui não dá para a gente entrar nesse nível de detalhe, mas, enfim, a empatia, eu acho que ela é não apenas pelo fato de eu ser liderada hoje, mas por eu já ter percorrido todo esse caminho. Essa é uma RIC que faz muita, mas muito, todas as RICs fazem muita diferença nesse processo de conquistar a confiança do seu líder. Mas a escutativa, eu diria assim, eu colocaria uma coroa na cabeça dessa RIC, porque eu acho que essa faz toda a diferença, justamente por questão de você estar alinhado. Eu sempre falo, é engraçado quando às vezes eu chamo uma reunião com o meu time, e eu sempre coloco assim, né? Alinhamento interno. Aí eu boto, por exemplo, Fulano e Jéssica. Alinhamento interno. O nome das reuniões são essas, sempre. Por quê? Porque é alinhamento. Então, eu vou chegar e vou direcionar. Verdade. A gente vai fazer esse trabalho, assim, eu espero isso. A gente vai fazer um alinhamento. Então, um alinhamento de expectativas. E a escutativa, ela é, assim, a chave mestra. Imprescindível. Você perguntou segredo. Vou dizer que ela é o segredo, então, de conquistar a liderança, a Pronto. confiança da liderança. Inclusive, assim, engraçado, uma das perguntas que eu anotei aqui foi justamente o que você já trouxe agora, né? Eu ia pedir para você compartilhar uma experiência, né? Sua, individual, dentro do que você percorreu aí, né? Até chegar à liderança, a uma gerência. Qual foi a experiência que você vivenciou para conquistar a confiança, né? Algum exemplo, e eu acho que você já trouxe, né? Dentro do que você foi narrando aí, da conversa que você tem no dia a dia com a sua liderança, e o quanto é importante, né, essa questão da escutativa, né, dentro do bate-papo de vocês, porque a escutativa, ela te traz justamente esse resultado, né, você vai ouvir o que está sendo dito, entender o motivo do que está sendo dito e fazer, e seguir, trilhar, né, o direcionamento que está sendo proposto. E eu acho que Isso de entender o motivo faz toda a diferença. Ó, eu vou te dar um exemplo de hoje, tá? Hoje, dia 22 perfeito, de fresquinho. setembro de 2024. Enfim, eu estava bem atarefada hoje, com um monte de demanda, e aí a minha liderança imediata me mandou uma mensagem e falou assim: Jéssica, estou precisando de uma solução de consulta. A gente está entrando com um processo de benefício fiscal junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e aí, nesse processo, esse órgão, ele deu um retorno e falou assim: ó, você está querendo classificar esse item na NCM-X. Me traga uma solução de consulta que dê subsídio para esse enquadramento. Só que ela não me falou nada disso. Ela falou assim para mim: encontre uma solução de consulta que fala do produto Z. Ok, eu sei qual é o produto Z, eu sei qual é a NCM do produto Z. Mas a pergunta que eu fiz para ela foi assim: certo, qual o seu objetivo? Porque assim, é ratificar a NCM-X que a gente usa hoje para o produto Z? É dizer que a gente não quer essa NCM-X, porque se eu encontrar, você entende que se eu encontrar uma solução de consulta que vai de encontro, ou seja diferente do que a gente quer, eu vou derrubar o meu argumento, não vai ser bom para a gente. Então, você falou dos motivos, e aí eu já aproveitei para chamar esse gancho, porque assim, muitas vezes, e eu gravei até um vídeo essa semana falando isso, né? A gente faz as atividades e não entende por quê. E nem sempre o seu líder vai lhe dizer, tá?
nem sempre ele vai te dizer, porque assim, ó, muitas vezes ele pode até achar que você já sabe, só que talvez você esteja pensando em um caminho e ele está pensando em outro. Então, olha o que eu fiz. Olha, vou dar um pedaço do Napa para vocês. Olha o que eu fiz. Qual é o seu objetivo? Ela não me disse qual era o objetivo dela, mas eu perguntei. Por quê? Porque eu não quero entregar um trabalho errado. Imagina despender um esforço enorme buscando solução de consulta e de repente entregar o contrário do que ela queria. Essa semana a gente teve até uma outra experiência também. E aí acho que faltou alinhamento de. Não foi com liderança, foi com par, né? Mas teve um outro caso desse. Ah, eu quero saber como é que faz para abrir uma inscrição XYZ em tal estado. E aí direcionei dentro do meu time para a pessoa buscar tal, e ela foi, fez todo o trabalho, e quando a gente entregou, e falou assim: ah, não adiantou nada, porque o objetivo era reduzir o imposto, nesse caso era reduzir ICMS, né? O objetivo era reduzir o ICMS, e como isso não tem impacto, tudo que você pesquisou aí e perdeu um dia e meio fazendo, não tem impacto nenhum no ICMS, não adiantou. Assim, claro, ninguém perde esse tipo de trabalho, né? Imagina, você se aprofunda, você entende uma especificidade de um tipo de inscrição, e aqui eu estou falando de novo de benefício fiscal, então é um conhecimento muito especializado, e sempre vale a pena revisitar, porque assim, por mais que vocês acreditem que eu decoro norma, mas, nossa, a Jéssica sabe muito. Cara, eu não sei, não. Quando responder uma pergunta dessa, sabe o que eu faço? Abro lá, leio e-mail. Claro que tem coisa que, por osmose, você acaba, né, aprendendo. Eu vi tantas vezes que eu aprendi. Mas às vezes as pessoas me perguntam assim, Jéssica, essa operação aqui tem ICMS? Aí eu paro e penso, qual é o fato gerador da norma? Abre aí, bora abrir a norma para a gente ver. Só para ter certeza, porque é tanta coisa. Então, assim, você pediu exemplos, né? E por mais que eu tivesse já falado de forma abstrata, eu trouxe mais concreto porque eu te dei já aproveitando um pedacinho do NAPA. Qual é o pedacinho do NAPA? Se certifique do motivo pelo qual você está fazendo o que lhe foi requerido pela sua liderança, porque isso pode mudar completamente a rota, tanto a forma de você fazer, quanto a forma de você apresentar, quanto a informação que você vai levar no final. Então, isso faz muita diferença. E, de fato, a gente chega de novo onde? Na escutativa. Eu provoquei para que ela me trouxesse aquilo. Então, eu estou tentando trazer informação para que eu escute, fale menos e ouça mais. Fale apenas para você poder questionar. Não estou falando que ninguém pode falar nada, não é isso. Mas, assim, só a importância disso. Você consegue entender a importância desse follow-up? Às vezes eu falo assim, ó, deixa eu ver se eu entendi. Aí eu vou lá e falo tudo de novo. Você vai aterrissando, né? Eu acho que são perguntas-chave justamente para você entender, como você bem colocou, né? Qual o objetivo? Eu acho que essa é a pergunta principal, né? Porque o objetivo te dá, já que a gente está falando de mapa, o seu ponto de chegada, né? E no final das contas você quer entender, você precisa entender para onde é que eu estou indo, né? E um dos nossos bate-papos trouxe muito isso, né? Para onde eu estou indo? Você precisa entender onde você quer chegar para você utilizar bem esse mapa, porque senão qualquer mapa serve, né? Você não sabe para onde vai. Ou melhor, como disse o Joaquim, né? O Napa. O mapa não, o Napa. Acho que eu, Perfeito. no SF360, eu acho que o nome vai ser Napa. Só para poder o jeito que ele fala. Exatamente. Pegar esse nome aí que ele já batizou, né? Pois é. Então, Jéssica, falando um pouquinho de time, né, de performance, o que dentro da performance dos seus colaboradores te vende a ideia, né, de que aquela pessoa é um potencial de crescimento, uma pessoa que vai conseguir conquistar a sua confiança? Porque você, enquanto liderança, como a gente está falando de conquista de confiança, né, que você bate o olho, e eu queria entender assim, desde o momento que você faz o processo de seleção, porque a gente sabe que o líder está todo tempo monitorando, né, acompanhando o liderado, e desde o momento que você faz o processo de seleção, ao momento, já que a gente está falando da construção de uma carreira, né, o momento que vai desenrolando a carreira dessa pessoa, o que você vai observando e o que você vai entendendo como traços de uma pessoa que tem um grande potencial e que é uma pessoa que está conquistando realmente a sua confiança.
Bom, você misturou dois. Essa resposta vai ser enorme. Minhas respostas são gigantescas, mas como você falou de entrevista e falou Duas em uma, né? já foi dois em um aí, pague um, leve dois. Então, assim, Então vamos dividir, vamos falar de entrevista, né? não, Parte tudo um, bem. Eu entrevista. acho que faz sentido, Qual a tá? sua pauta? Eu acho que faz sentido. É só para justificar, porque assim, dizem as más línguas, que é a minha própria, que eu não paro de falar. Então, assim, eu sou uma pessoa que fala o que é uma beleza. Então, assim, pode ser que eu não dê espaço para você falar nos próximos 20 minutos. Então, me compreenda. Vamos lá. É, Fique tranquila, fique tranquila. quando a gente fala de entrevista, né, assim, óbvio que numa entrevista é tudo muito escuro, né, a gente vai ali, eu costumo dizer que em entrevista eu aposto muito em perfil, eu divido sempre, eu sempre falo isso, você sempre vai me ouvir falar muito isso, eu divido as habilidades em dois grandes grupos, que são as HARDs e as RICs, né, então, quando eu falo de habilidades técnicas, obviamente, que quanto mais eu vou ali escalando hierarquicamente dentro de cargos no setor fiscal, elas são cada vez mais importantes, né? Porque imagina, eu não vou contratar um especialista que não domina, por exemplo, um especialista em CMS que não domina o regulamento de CMS, a lei Candi, o regulamento de CMS do estado que ele vai trabalhar, não faz sentido, né? E repito, aqui eu não falo que a pessoa tem que saber de cabeça e decorar, tem que saber onde buscar. Mas, os cargos, principalmente de início de carreira ali, não tem muito de habilidade técnica para você aprofundar. Talvez experiências que a pessoa já viveu em alguma outra coisa. Tem muita gente que eu entrevisto e ela, eu já tive um negócio na família, eu ajudava a minha mãe fazendo. Aí você consegue até aprofundar um pouco, mas mesmo assim é um aprofundamento que é de perfil. O que que você fazia? Como você ajudava? Vou falar qualquer coisa, que eu trabalhava ajudando a fechar as contas do hotel. Eu tive um estagiário que uma vez, quando eu entrevistei, ele falou isso para mim. Eu ficava ali na frente, na recepção, e ajudava ela a fechar as contas da empresa, era uma pousada, alguma coisa assim. Certo, como é que você fazia isso? O que é que você usava? Então, ali eu já consigo, por exemplo, pensar em. Ele é bom de Excel, usava planilha. Então, eu consigo ir um pouquinho na habilidade técnica. Mas a comportamental está dentro ali, intrínseca, né? A RIC, ela está dentro porque era o tipo, imagina, uma pessoa que vai ajudar a mãe e que pode simplesmente sentar e esperar e fazer o que a mãe mandava, vamos dizer assim, ou que ela tinha ali uma iniciativa, uma proatividade para tentar ajudar a resolver um problema que ele enfrentava naquele estabelecimento. Então, eu vou tentando meio que buscar as duas coisas, né? Então, como eu sempre digo, eu avalio sempre na entrevista, sempre, os dois grupos, RATs e RICs. Eu sempre vou olhar para os dois grupos. As RICs vão ter que existir, independente do seu cargo. É, seja ali um auxiliar, um aprendiz, um estagiário, ou seja um nível de especialista, um nível de liderança indireta, um nível de analista, enfim. Sempre vai ter que ter ali as RICs, né? As RATs depende de. A gente tem que nivelar. Todo mundo tem que ter RAT, mas tem que ter um nivelamento a depender do cargo, né, que a pessoa vai ocupar. Então, esses são os dois grandes grupos e assim, é meio um jogo de pôquer, sei lá, né? Eu não sei jogar pôquer, mas dizem que tem muito blefe no pôquer, né? Então, a pessoa pode estar blefando, e não tem como eu, é, enfim, me certificar dentro de um processo de entrevista. Claro que, repito, né, quanto mais alto o cargo, aí eu consigo fazer umas perguntas mais, né, mais certeiras, assim, técnicas, e aí, dependendo do que a pessoa responda, eu consigo dar uma avaliada, mas cargos menores não, é meio um tiro no escuro, então eu vou muito por perfil, ou seja, eu acabo considerando um pouco mais as RICs do que as RATs, até porque, aí eu fico sempre nessa dualidade, né, e até porque talvez as RICs sejam mais importantes, pô, mas se você não desenvolve RATs, não adianta ter RIC, então, novamente, ficamos numa Tem que balança, ser sempre um jogo equilibrado, né, Jéssica? e você vai sacar uma ou outra a depender da situação, um pouquinho mais a depender da situação que você vai tratar. Então, numa entrevista é mais ou menos isso, os dois grandes grupos. E aí, essa pessoa foi entrevistada, ela passou no processo seletivo e ela veio para dentro do meu time e a gente vai começar a trabalhar. E aí, a sua pergunta, que, repito, fez sentido ser grudada, porque
ser colada, porque fez um processo de início, aí caminhando ali, chegou dentro da empresa, como é que essa pessoa vai conquistando a confiança? É óbvio que ela tem que entregar o que ela me prometeu, no mínimo, né? Então, assim, já teve casos. Nada. Eu tenho muita história, viu, Déia? Eu acho que eu vou aproveitar que eu tô gravando e vou lembrando, à medida que eu vou falando, eu vou lembrando de umas coisas, depois que eu vou escrever um livro. Meu marido fala que, ele devia escrever um livro. Importante, vai montando esse arcabouço aí para depois. Porque, assim, é tanta história. E aí ele fala, assim, que quando ele se aposentar, ele vai escrever um livro das peripécias da advocacia, né? Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa. Minhas As experiências peripécias da área mais... fiscal, Não, da gestão da área fiscal. bora colocar um nome legal aí. Minhas experiências mais toscas no setor fiscal, tipo, meio isso. Mas, assim, tem muita história. Teve uma vez uma menina que nós entrevistamos. Então, assim, só para ilustrar o que eu falei, né, tem que me entregar pelo menos o que ela me prometeu, né? Se ela não me entrega o que ela me prometeu, ela já quebrou confiança na primeira jogada, porque imagina, eu sei fazer, sei lá, eu sou fera em escriturar nota fiscal de serviço, eu tenho curso de retenção, eu já trabalhei com isso em empresa anterior. Aí você coloca a pessoa sentada, óbvio que eu não estou exigindo que ela saiba manusear o sistema se ela nunca trabalhou com esse sistema, eu não estou exigindo que ela saiba onde ela busca, em qual pasta no servidor de arquivos ela busca aquele documento. Não é isso é procedimento. Agora, na nota na mão dela, ela tem que saber exatamente quais são as retenções que vão existir ali. Aplicar bem a norma, né? Ou saber consultar, porque, repito, né, você não vai decorar. Então, por exemplo, eu tenho ali no artigo 3º da 116, situações em que o ISS vai ser devido no estabelecimento do tomador e não do prestador. Então, quais são essas? Pô, não sei de cabeça, mas eu sei que estão lá no artigo 3º. Então, se tiver alguma que me gere dúvida, pô, eu nunca lancei nota com esse tipo de serviço. Deixa eu olhar aqui no artigo 3º para ver onde é o ISS. Então, no mínimo isso, ela não precisa saber de cabeça, mas ela tem que me entregar. E aí, essa experiência foi exatamente o contrário. A moça, ela chegou, né, e nossa, ela prometeu. E assim, olha, é difícil falar essas histórias, porque parece que a gente Só para a gente fazer uma conexão aqui, Jéssica, porque você está falando bastante em mapa, né? E aí, à medida que você vai falando, eu lembro justamente desse mapa. O mapa, se você for observar, você não vai decorar ele todo, né? Para chegar no caminhão. Você, na Exato, verdade, vai usá-lo a todo, vai recorrer a ele. Então, a leitura dele é que é importante, né? saber Como usar, que eu né? consigo? É bem, Exatamente. Então, à medida que você foi falando aí sobre essa coisa de não necessidade de você decorar, mas você tem que saber manusear, né? exato. Hoje eu tô toda Mas rosa. continue. Água rosa, não. Amor, Deixa eu beber água. é outubro rosa. Então, essa pessoa, e assim, sem julgamentos, né? São experiências mesmo, porque pode ter sido por uma série de motivos, de repente ela é, tinha uma experiência anterior que ela super dominava, porque era tudo igual sempre, e ela meio que decorou, digamos assim, e na cabeça dela, talvez aquilo ali para ela era saber, era conhecer, talvez ela não quis me enganar mesmo, né? Talvez quando ela disse para mim, Jéssica, não, eu sei fazer isso aqui. E ela entrou no meu time e ela sentou na cadeira. E eu tentei por 3 meses fazer apenas e tão somente o que ela me disse que sabia fazer. E ela não conseguiu entregar. Para mim não fazia sentido nenhum. Essa pessoa, ela perdeu a credibilidade, a confiança no período de experiência dela, porque ela não me entregou o que ela prometeu. E repito, pode ter sido por vários motivos, né? Ela ali, repito, na cabeça dela, de novo, né? Ela sabia, mas ela talvez tenha decorado, ela não sabia tanto. Então, a primeira coisa é você entregar, no mínimo, o que você me prometeu na entrevista. Eu sei fazer tal coisa. Claro também que cada empresa vai ter sua peculiaridade. Pô, ok, eu sei fazer a FD, ICMS e PI. Aí você pergunta assim: você já trabalhou com Zona Franca de Manaus? Você sabia que lá o registro de apuração é em outro bloco? Então, assim, aí é uma peculiaridade. Se a pessoa nunca trabalhou, eu sei que ela não vai ter essa experiência. Ok, mas saber pelo menos a base do conceito, isso, enfim, é o mínimo, tá? Então, primeiro ponto, o mínimo é isso aí.
Mas tem um outro ponto, um outro pedaço do NAPA, eu vou dar um NAPA para vocês aqui do SF 360 todo, se você quiser aprofundar, e você compra o SF 360, né? Mas assim, tem vários pedaços do NAPA aqui que você vai poder ir tentando montar, porque conteúdo gratuito bom é conteúdo gratuito que entrega, e é isso que a gente está fazendo aqui. Poxa, eu fiz tanta propaganda que eu esqueci até o que eu estava falando. Não, você estava aí conduzindo a questão da experiência, que inclusive faz um link com uma outra pergunta que eu quero te fazer, porque você já estava justamente me dando a deixa para entrar nela, e eu vou aproveitar a sua Então, pausa aí para aproveite que eu vou água e lembrar. respiração. E assim, falando um pouquinho das entregas diárias, né? Como é que seus liderados, eles conseguem justamente ir galgando, né, nessa conquista de confiança? Porque a gente falou do processo de entrevista, você trouxe a experiência aí de uma pessoa que talvez tenha vendido algo, né, na seleção, e quando chegou no mão na massa, ela acabou se contradizendo, eu acho que talvez a expressão seja essa, né, acabou se contradizendo um pouquinho, e o que deixou ela dentro de um período de experiência, e que bendito período de experiência, né, porque é justamente para você avaliar se o candidato, na hora da mão na massa, ele confere com tudo aquilo, né, como você usou aí a expressão da match, dentro do dia a dia, o que a pessoa precisa realmente ir apresentando para ir fazendo esse processo de conquista da confiança? Então, aí eu Óbvio que você já trouxe a questão dos lembrei o que eu tava, combinados, né? lembrei o que eu tava falando. Lembrei. Pronto, aí, ó. Você me ajudou. Mas assim, então, primeiro, né, só para eu colar com o que eu estava dizendo, para não ficar parecendo que eu sou uma pessoa doida, eu não lembro. Então, eu estava falando que a pessoa, ela tem que primeiro me entregar o mínimo que é o que ela me prometeu na entrevista. Só que todos os dias, aquela pessoa, ela vai aprender, certo? Eu acho que é uma coisa muito comum a pessoa errar, principalmente no início, né? Não estou falando, nossa, entra, fica à vontade, pode errar, né? Não, não é isso, mas a pessoa está aprendendo, ela vai errar, isso é completamente tolerável que aconteça, e ela se posicionar como aprendiz todos os dias, né? E aí, de novo, lá vem quem? A nossa querida escutativa, porque ela vai sempre estar ali, porque você vai errar, você vai receber um direcionamento e você vai corrigir a sua rota. Lembra do mapa? Não vai por aqui, venha, meu querido, seu caminho é esse, é aqui que eu espero que você vá. Então, só que isso nem sempre é muito aceito, né? Às vezes a pessoa, nossa, ai, Jéssica só quer que seja tudo do jeito dela. Eu tô falando assim de um jeito, enfim, você está me entendendo, né? É, o líder, quando ele dá um direcionamento para o liderado, eu sempre costumo falar isso nos meus feedbacks, né? Se eu não quisesse, imagina, é muito mais fácil falar assim, ó, fulano não serve, vamos trocar. Assim, apesar da dificuldade de encontrar hoje uma pessoa qualificada no mercado, no setor fiscal, mas assim, isso me dá menos trabalho. Eu procuro até achar alguém bom, vamos dizer assim, né? Mas assim, como eu falei no início desse papo, eu sou muito apaixonada em desenvolver pessoas e eu acredito muito no potencial das pessoas que querem se desenvolver. Então, para ela ganhar confiança, né? Então vamos lá, ela já chegou, ela passou no processo seletivo, ela está me entregando o que ela disse que entregava, e aí ela vai se posicionar como aprendiz todos os dias, ouvindo tudo que a gente vai colocando enquanto liderança para aquela pessoa, tanto a liderança indireta quanto a liderança direta, repito, é uma extensão, tá? Então, eu não dou nenhuma instrução diferente da cultura que está alinhada com a minha liderança imediata também, então, isso é um caminho, né? É, E e se faz parte também da confiança, né? Da construção da confiança, né, Jéssica? com certeza, então se Você posiciona disseminar essa cultura, né? isso. Posicionar como aprendiz, ouvir realmente, né, tudo que lhe é dado e seguir, procurar seguir. Às vezes você só não sabe como. E por isso que o SF 360 existe, né? Para te dizer como você vai. Inclusive, Jéssica, dentro da sua fala, você fez uma consideração, né? Você colocou que existe uma dificuldade de encontrar pessoas preparadas dentro do mercado. E até trazendo aí o que você foi comentando ao longo do papo, é muito importante esse equilíbrio, né? Entre ricos e hacks,
porque dentro de um setor tão técnico como a área fiscal, né, não faz sentido você só olhar para o aspecto comportamental, e muitas vezes dentro de um processo de seleção você pode até encontrar características muito, bem relevantes em relação ao comportamental, mas e o técnico? Né? Se ele ficar por desejar também, não tem como você, muito provavelmente, aprovar um processo de seleção, sendo que você precisa daquele profissional com X, Y, Z de conhecimento técnico para atuar em uma determinada carteira. Durante sua fala, inclusive, você trouxe, né? Eu faço seleção de pessoas que são estagiárias, aprendizes, que são auxiliares, assistentes, analistas, e à medida que você vai graduando isso, você vai exigindo cada vez mais essa parte técnica, né? E talvez o que você está trazendo, eu acredito, né, que o que você está trazendo como solução é o caminho, né? Porque você vai abordar justamente tanto RICs quanto RATs, né? E como é importante a gente manter esse equilíbrio. Bacana. Pronto, Agora, sim, deixa eu trazer então, uma experiência, outra história. Deixa eu contar uma outra história para você. Teve uma vez que a gente foi fazer uma seleção de um estagiário, né? E assim, estagiário, como você bem ponderou aí, a gente olha primeiro para quê? Rix. Esse cara, ele tem experiência em regra, né? E aí, uma pergunta que a gente fez, eu sempre faço essa pergunta: o que você gosta de fazer? O que você gosta? O que você não gosta? Que ali você vai entender, né? O que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta e como isso impacta na vida dela. E esse candidato, ele falou para mim assim que ele não gostava de ler, mas que ele é, recebia muito apoio da mulher, da esposa, né, para ler, justamente porque ela entendia que era importante. E foi muito engraçado, porque assim, poxa, ela entendia que era importante, você não entende que é importante, sabe? E ele colocou como se fosse um esforço enorme para ele atender aquela habilidade. Não, e ela me liga e o que pergunta. provavelmente é verdadeiro, né? Exato, ele foi verdadeiro, né? Isso aí, muito bom. Mas ele falou assim, ela me liga e quando eu leio assim umas 3 páginas, eu ligo para ela e falo, olha ali 3 páginas, assim, e que massa, né, velho? Que ele tá buscando, mas assim, é, quanto isso é importante para você? Eu acho que isso é bem, bem necessário, assim, você colocar dentro de uma entrevista, né? E eu não tô falando para mentir, mas, assim, ressalta seus pontos fortes, suas RICs que vão te ajudar dentro de um processo seletivo. E se você tem uma RIC, que é uma coisa que eu pergunto sempre também, né? Todo mundo tem dificuldade para alguma coisa, enfim, todo mundo vai ter que vencer alguma habilidade que lhe falta por algum motivo. Mas eu sempre pergunto, qual a habilidade que você acha que lhe atrapalha e como você faz para contornar? Porque a segunda resposta é a mais importante, porque assim, todo mundo vai ter seus gaps, né? Mas o que você faz para, enfim, evitar ou minimizar Tranquilo. para reduzir o impacto daquilo. E aí você todos os dias vai se moldando para vencer aquele obstáculo, né? É meio isso. Então, Jéssica, a gente está falando sobre confiança, né? E quando a gente fala de confiança, isso me remete à credibilidade, né? É você ganhar realmente crédito mediante o trabalho que você vai desenvolvendo. E fato é que o trabalho que a gente desenvolve é um trabalho em equipe, né? Eu trabalho com um grupo. E, obviamente, o líder, ele olha, é um dos aspectos que o líder acompanha. Como é que você acha, como é que você entende que tem que ser a postura do profissional que está buscando desenvolver essa confiança perante o líder, quando a gente fala de atuação no grupo, né, com o time? Como é que ele tem que se comportar? É, entendendo que a sua equipe é uma pequena equipe dentro de uma equipe mais macro, que é dentro de uma equipe um pouco mais macro, e que a grande equipe, que é todo mundo da empresa, quer a mesma coisa. Eu acho que isso é muito importante. Existe um pouco assim, semana passada, retrasada, não me lembro, eu estava conversando com algumas pessoas, não lembro com quem foi, se foi com liderado, se foi com par, não lembro. Mas eu falei muito que, às vezes, eu sinto que existem determinados setores, e nesse momento eu estava falando, inclusive, do meu, que muitas vezes parece ou se coloca como se estivesse fazendo um grande favor
para um outro departamento, né? Porque nosso setor é um setor de back-office, é um setor que fica ali por trás, né? Existem setores que são mais combativos, direto com o cliente em frente. A gente é back-office, então vários setores vão precisar da gente, muitas vezes, justamente para atacar lá na frente, né? E Entendo. além do departamento fiscal, eu lidero um outro time que é mais administrativo, dentro de uma outra empresa do mesmo grupo, e esse setor, por ser uma startup, é uma empresa que a linha entre o contato entre eles e o cliente é muito mais tênue, é muito mais próximo do que o setor fiscal. Apesar do setor fiscal, a depender da empresa, do porte, da cultura, também vai ter um contato bem perto do cliente, né? E assim, muitas vezes um outro departamento depende de você para alguma coisa e a pessoa se coloca como se estivesse prestando um grandíssimo favor, né? Quando, na verdade, ela é ali uma equipe de um outro departamento apenas por questão estratégica e funcional. Fica muito mais fácil se a gente tiver ali lideranças nichadas para que atenda o objetivo do departamento que tem que estar alinhado com o objetivo da empresa. Então, quando eu penso em trabalho em equipe, eu penso que ele tem que transcender a sua própria microequipe que faz parte de uma macroequipe. Eu acho que quando você entende isso, fica muito mais fácil de você alcançar bons resultados e conquistar a confiança não só da sua liderança direta, mas da liderança também da outra equipe. E isso é muito importante. Se relacionar bem com as áreas da empresa, porque do jeito que ele precisa de você, você também vai precisar dele. É uma coisa assim, é uma troca muito grande dentro do mundo corporativo. E eu acho que isso é essencial, assim, no trabalho em equipe, você se posicionar como um servo mesmo, assim, eu acho que é bem isso, né? Um posto de. Porque acaba trazendo um contexto de referência, né, Jéssica? E reforça esse aspecto de credibilidade, né? Porque eu acho que uma coisa está para a outra, né? Quando você fala de confiança, te traz justamente esse crédito. E é bem bacana você trazer essa percepção, né? Que não é só uma conquista de confiança da liderança, mas uma conquista de confiança de outras lideranças, de outros pares e até mesmo, né? Enfim, Da empresa. os colegas, No fim das de contas, modo é uma geral, da empresa. confiança da empresa, porque você está Que só trabalhando reforça, né? com esse A interesse. confiança. Verdade, verdade. Acaba assim, a confiança de outros acaba reforçando a confiança que a sua liderança vai ter, porque a liderança vai estar ouvindo coisas positivas, né, a respeito. E olha, eu vou Perfeito. te falar, existe muita troca nesse sentido. E do mesmo jeito que as pessoas elas levam situações ruins, hoje eu acho que isso é muito mais comum, né? As pessoas fazem questão de elogiar. Há pouco eu passei por um processo seletivo de um candidato e, assim, numa oportunidade, eu não chamei a diretoria de RH para falar da pessoa. Então, assim, falei assim, olha, quero te dar um retorno sobre fulana, que foi um processo muito bom, muito bem conduzido. Mas não foi assim que aconteceu. Eu estava com ela em um outro assunto, um outro papo, e a gente chegou nessa. E naquele momento ali eu aproveitei e dei uma devolutiva. E falei para ela: olha, a experiência de recrutamento com Positivo. Ana foi muito boa e tal. Então, essa troca existe muito no mundo corporativo. Então, é, conquistar a confiança do seu líder é importante, é muito bom e é necessário. É ele que te demite, te promove, é ele que te direciona, mas você ser bem relacionado e ter a confiança das outras áreas faz com que isso reflita também na opinião do seu líder e na empresa como um todo. E no fim das contas, é o que eu falei, né? É, enfim, você está dentro de um negócio, dentro de uma empresa, você tem que estar vestindo a camisa e buscando o que a empresa busca. Todos os departamentos têm que estar alinhados nesse mesmo objetivo. Perfeito. Ainda dentro desse contexto, né, de trabalho em equipe, eu acho que essa pergunta é até um pouco mais, talvez, complicada, né, de responder, porque ela leva a gente para um contexto de erro, né? E como é que você lida, né, com situações em que as pessoas do seu time precisam reportar alguma situação de erro, né, alguma falha aconteceu, e isso, a gente sabe que isso é bem natural, até porque para que a gente tenha uma condução técnica bem de alto nível, né, de alta performance, exige
muita reciclagem, muita atualização, né? Muita RAT, você, você vem trazendo. E quais são as suas orientações para um liderado quando isso acontece? Como tem que ser a abordagem dele? Como ele tem que se posicionar? E aí eu queria que você trouxesse assim a perspectiva time, né? Porque muitas vezes esse erro ele pode envolver várias pessoas ou apenas uma, e o reporte mesmo dessa pessoa para a liderança, como tem que ser a condução. Lá vai mais um pedacinho do Napa. Ó, vamos lá. É, erro é uma coisa assim que eu acho que eu falei isso aqui já, né, nesse papo. É uma coisa que vai acontecer, cara, vai acontecer. É inevitável. É Ou inevitável. melhor, não diria nem inevitável, né? Eu acho que você vai conduzir melhor aí. Não usaria essa palavra inevitável, não, porque É você verdade. pode sim se cercar de formas para tentar mitigar as situações de erro. Perfeito. Mas, enfim, como o setor fiscal Pode acontecer, como o setor né? fiscal É meio que isso. ele tem várias peculiaridades, é altamente especializado, tem muitas respostas a nível de depende, né? Ai, Jéssica, isso aqui eu estou enviando uma mercadoria para, sei lá, São Paulo. Qual é o ICMS? A pergunta depende. Qual a origem do item? A gente está falando de São Paulo para São Paulo, qual é a origem em termos de procedência? É um item do exterior, é um item nacional? Foi calculado FCI? Tem benefício fiscal? Tem um monte de pergunta. Então, assim, justamente como tem uma série de nuances, as chances de erro são muito altas. Existem, inclusive, várias reportagens nesse sentido, que o custo para se evitar o erro no departamento fiscal é altíssimo para as companhias, né? Então, assim, a gente vive se cercando de formas de não errar. Então, enfim, não tem como nunca ninguém não errar no setor fiscal, mas eu costumo dizer que todo erro é uma oportunidade. Eu acho que isso que é o mais importante, assim, né? Errou, ok, erramos, erra rápido, já corre logo para corrigir, né? Assim, uma coisa tem que ser muito rápida, e mais do que isso, sempre, a pergunta que eu sempre faço, como é que isso aqui não vai acontecer de novo? Porque assim, você pode até errar de novo, agora a mesma coisa não, porque você já teve a oportunidade de corrigir aquele problema. Então, pensando em mapa, pensando no como, porque todo mundo já sabe isso, né? Todo mundo fala, eu fico tentando falar as coisas de um jeito diferente do que todo mundo fala, porque a regra é sempre a mesma. Ai, todo erro é uma oportunidade de melhoria. Beleza, mas como você vai utilizar isso a seu favor, né? Porque não é a favor, errou, não é uma coisa a favor, mas assim, é, primeiro, como você apresenta isso, né? Porque isso faz muita diferença. É, é muito engraçado a gente treinando as pessoas e construindo um arcabouço, porque quando as pessoas já são mais treinadas, elas estão acostumadas, elas já vêm com uma série de respostas, né? Então, a verdade tem uma pessoa no meu time que é muito engraçada, que ela fala assim, aí você vai me perguntar, é, tal coisa, porque assim, ela fala, ó, tem essa situação assim, aí você vai me perguntar, tá, mas e tal coisa? Então, ela já fica pensando nas coisas que eu vou perguntar para já se antecipar com as respostas, e é meio isso, né? É meio isso porque a gente não perde muito tempo, né? Principalmente cargos de gestão, de alta liderança, está envolvida em situações uma das mais variadas, é, dentro de assuntos mais estratégicos, então o mínimo de tempo que for possível de perder para resolver uma situação, um problema, assim, é um ganho, né? Situações, problemas vão existir. Então, você tem que ter realmente um mapa que liste cada um dos itens que você precisa levar. Eu vou citar alguns, tá? Vou citar alguns. Então, por exemplo, vamos supor que é uma nota que foi. Vamos falar uma coisa assim mais simples. Eu tinha uma nota que era para ser lançada com retenção de imposto de renda e foi lançada sem retenção de imposto de renda. Aí, ok. Primeiro, de quanto a gente está falando? É de qual competência? O período já está fechado? Já pagamos o tributo? Estou falando algumas coisas aqui, tá? Cada situação vai trazer a sua peculiaridade. Mas existem perguntas mais macro que vão se aplicar para todas as situações. Quais são os departamentos? Olha, essa é importante, anota aí. Anota porque essa é importante.
quais são os setores que são impactados por esse problema? Isso é muito importante, porque, assim, você eventualmente vai ter que alinhar com esse outro departamento também, porque às vezes você vai fazer uma mexida aqui que vai impactar lá. Esse conceito hoje das empresas de RP é um conceito muito macro, né? Você mexe num lugar e aí reflete no outro, do outro time. Daqui a pouco a pessoa está lá, pensando no contábil, tentando conciliar a conta. Nossa, não bate de jeito nenhum, mas é porque você não avisou ela que tinha que refazer o lançamento, mudando o valor da retenção, porque você não tinha considerado e agora tem. Então, assim, quais são os setores que são impactados? Pensando em mercadoria, estoque já foi fechado? Não foi? Então, tem uma série de perguntas, é uma lista mesmo, né? Pensando em mapa, eu quero dizer no sentido de mapear mesmo, né? Existe um mapeamento mínimo necessário e obrigatório de perguntas que você tem que fazer a você mesmo, ou as pessoas que estão envolvidas naquele problema, para quando você levar aquilo ali para sua gestão, você já levar tudo mapeado efetivamente e uma proposta de solução mínima e, ok, nem sempre você vai ter, principalmente se você estiver iniciando a carreira, você nunca viu aquela experiência, você não faz a menor ideia de como resolver, mas bota a fumaça aí para funcionar, bota isso no Google, procura, queima fosfato, tenta pensar em alguma alternativa. Se você não conseguir, Usa criatividade, né? na pior das hipóteses, você vai chegar e vai falar assim: olha, eu pensei em várias situações aqui e não consegui pensar em nada que se adeque, se amolde para esse caso específico. Então, pelo menos você demonstra que você tem que pensar em uma solução. Então, apresenta uma, duas ou três soluções, quais são os reflexos de cada uma delas. Então, por exemplo, se eu optar por lançar nesse mês a retenção, eu vou ter que pagar o tributo com multa e juros, o valor da multa é tanto. Então, vai construindo isso e leva para a sua liderança para você. E a pergunta, o grande finale, né? Como não vai acontecer mais? Foi por conta de um parâmetro de sistema que isso aconteceu, a gente já ajustou, era o campo tal, de tal tabela, enfim, de tal parâmetro, sei lá. E não vai acontecer novamente. Então, assim, se eu puder tentar pensar rapidamente em possibilidades, eu diria que esses são os itens. Claro que aqui eu estou falando de forma bem superficial, né? A gente, dentro do treinamento, a gente adentra em cada um desses pontos com exemplos práticos, mas aqui não, é impossível conseguir entrar nesse nível de detalhe, mas basicamente é isso. Se antecipe eventuais perguntas, traga tudo mapeado com proposta de solução, impacto de cada uma delas e, mais do que isso, o mais importante de tudo, como não vai acontecer de novo. Maravilha, maravilha. Só para a gente ir encerrando, né, Jéssica? Tem duas últimas perguntas aqui que eu acho que são bem interessantes para quem ouviu todo esse papo, né? Até para a gente poder. É o grande finale, né? A gente finalizar com chave de ouro o nosso bate-papo. Supondo que você não encontre, né, a oportunidade perante a sua liderança, oportunidade ideal para você desenvolver profissionalmente, então, simplesmente porque o seu líder é o tipo de líder que não incentiva, né? A gente sabe que tem lideranças e lideranças, né? Talvez eu não deva nem conceituar como um líder, né? Porque o conceito de líder remete a uma ideologia de realmente incentivo, mas supondo que quem está acima de você, hierarquicamente falando, não te dê essa oportunidade, não te incentive, o que fazer nesse caso? Como é que esse liderado deve se comportar? Primeiro, Dea, esse liderado, ele precisa ter certeza de que o problema não está com ele. Tá? Porque, assim, é muito natural do ser humano culpar o mundo, o universo, né? Já viu isso? O universo hoje não tá conspirando a meu favor, né? É culpa de todo mundo, é culpa até do universo, só não é culpa da própria pessoa. E não é no sentido de procurar culpado, sabe? Mas no sentido de entender quais são os motivos que estão gerando. Porque se você entende que a sua liderança, ela não te motiva, ela não te oportuniza, provavelmente você está desalinhado com ela, né? Então, você tem uma linha, a sua liderança tem uma outra linha.
É, isso partindo do pressuposto de que realmente existe esse gap, porque muitas vezes, enfim, eu já lidei e lidou com vários tipos de personalidades das pessoas, cada uma é de um jeito, mas fato é que, primeiro, eu me faria algumas perguntas para ter certeza de que eu já tivesse tentado tudo que fosse possível para realmente me alinhar. Porque se ela não me oportuniza, se a minha liderança não me oportuniza, eu estou desalinhado com ela. E como é que eu faço isso? Pedindo feedback mesmo, né? Olha, então, um exemplo, né? Poxa, fulano, olha, eu teve o trabalho X, né? Eu esperava ter um reconhecimento por esse trabalho, e eu achei que não foi, você não me reconheceu, achei que você não trouxe como se fosse algo legal, e talvez, por isso que eu falo, né, tenha certeza de que o problema não é com você, porque assim, talvez, vamos supor, né, não vou nem dizer cada líder, vou dizer cada pessoa é de um jeito, vamos supor que ali você fez um esforço, entregou um trabalho, só que você não aplicou as técnicas do SF360, você não perguntou qual era o objetivo, você não teve certeza de que estava alinhado com a expectativa do trabalho, simplesmente entregou esse trabalho e o seu líder pensou assim, poxa, não era o que eu queria, mas eu sei que fulano se esforçou tanto, não vou, enfim, pode, eu falaria, tá? Eu sou uma pessoa que eu realmente, talvez, inclusive, assumiria a minha meia-culpa. Olha, talvez eu não tenha te dito o motivo, né? Talvez tenha sido um gap meu. Até porque eu também quero sempre me aprimorar enquanto líder. A gente nunca está pronto, a gente está sempre em construção. Eu acredito muito nisso. Então, eu falaria, mas vamos partir do pressuposto que o seu líder pensou em, não vou falar nada, eu sei que fulano se estressou muito para me entregar esse trabalho, eu vou simplesmente, enfim, não vou falar nada, vida que segue, vamos tentar de novo. Só que na cabeça do liderado, ele entregou um super, hiper, mega trabalho. Então, assim, se você não pergunta, você não sabe a resposta, cara. Então, chega para o seu líder e fala: olha, isso aqui me incomodou. Isso aqui me incomodou. E muitas vezes ele vai te mostrar um outro olhar que você não está sendo capaz de enxergar. Assim, é muito importante o liderado, e o líder também, tá? Estarem bem de coração aberto nesse tipo de conversa. Escuta, né? Escuta o que o outro está falando, porque é o ponto de vista dele, é o ponto de vista dele. Existem vários pontos de vista, né? E isso é muito engraçado. Cada um vai ter a sua própria percepção. Então, coloca, né? Se coloca. Eu teria certeza primeiro de que eu tentei muito me alinhar, tentei muito me colocar dentro daquele estilo de liderança. Cada líder é de um jeito. Isso é muito engraçado, porque assim, existem pares, né? E aí, bom, dentro do setor que eu trabalho, eu tenho uns dois pares, e cada um é de um jeito completamente diferente do outro. E é muito engraçado quando a gente troca experiências, porque às vezes um fala assim, poxa, pedi um trabalho para o fulano, e ele me fez essa pergunta. Rapaz, já falei para ele, toda vez que você estiver na dúvida, faz sempre o maior. E aí, se for o caso, eu afunilo, né? É um estilo de liderança, não existe certo e errado. É o jeito que aquele líder conduz. Aí eu falei bem assim, eu prefiro que me pergunte, porque eu prefiro estar com a expectativa alinhada. Então, enfim, identifique qual é o estilo da sua liderança e tenha certeza que você tentou se alinhar com ela algumas vezes, né? Partindo do pressuposto de que você já fez esse esforço e de que você já percebeu que efetivamente o problema não é seu, né? Porque a culpa é do universo, mas você já tentou e já se alinhou, já pediu feedback, já tentou se colocar, enfim, e não vai. Se você é um cara bom de rique, de rate, se pique, meu amigo, você tem lugar no mercado para uma liderança que você entenda que se alinha a você. Agora, assim, por que você se sujeita a algo que você não concorda? Será que você não está precisando de um método para desenvolver todo o seu potencial? Porque muitas vezes você, enfim, fica ali se sujeitando àquele tipo de coisa que você não concorda, mas, enfim, não tem outra oportunidade para você, porque você simplesmente não está pronto, né? Ninguém está pronto, né? Eu não gosto muito de usar essa expressão, mas assim, você não tem habilidades desenvolvidas para buscar uma recolocação no mercado. Porque assim, olha, eu posso te garantir que no departamento fiscal
tem muito espaço para gente boa. Olha, eu fui num evento ano retrasado, se eu não me engano, e foi muito engraçado, né? Porque eu estava com algumas vagas abertas e eu não conseguia fechar essas vagas de jeito nenhum. É uma dificuldade para fechar uma vaga no setor fiscal. E aí, uma das palestras eram alguns painéis, tinham 3 painéis, e cada painel falava sobre um assunto. E um estava falando sobre justamente a necessidade de profissionais especializados no setor fiscal. E aí uma moça falou, não lembro qual era a empresa que ela estava, ela falou assim que demorou 6 meses para fechar uma vaga no setor fiscal. E não era uma vaga assim, um especialista. Eu não lembro se era um analista ou era um assistente, assim, sabe? E ela, nossa, eu demorei 6 meses para fechar uma vaga. Por quê? Porque não encontra profissional bom no mercado. É, no nível que se espera, com base no que hoje a legislação tributária exige, pensando em RAT, e com base no tipo de performance que as empresas exigem, pensando em RICS. É muito difícil você encontrar um profissional bom assim. Então, se você é esse cara e você pensa que sua liderança não está ali com uma aliança de propósitos com você, vai buscar outra opção no mercado. Você está pronto para encontrar um bom emprego, uma recolocação muito boa, se você realmente estiver preparado. É verdade, entendo, concordo totalmente. Eu acho que quando você está preparado, quando você joga bem, quando você é um jogador caro, Isso é merecido. dificilmente você esquenta a cabeça com recolocação, né? Porque existe toda uma disputa por esse profissional. E é como você falou, acho que o segredo é justamente estar em constante qualificação, seja no conceito aí das RICs ou das RATs, né? Porque, como você bem colocou durante toda a nossa conversa, quando se trata da área fiscal, esse jogo tem que ser o tempo todo equilibrado, né? Porque as duas estão sendo a todo momento avaliadas. Então, é bem importante os profissionais entenderem que no momento em que não dá match com a liderança, ele tem que estar perfeitamente capaz para buscar outras lideranças dentro do mercado. Show de bola. E para fechar aí, Jéssica, só a nossa última pergunta, né? Que até eu acho que é uma continuidade do que você já está trazendo na resposta para essa pergunta sobre o profissional que não deu match aí com seu líder, né? Que conselho que você deixa, né, para a nossa audiência aqui a respeito do profissional que atua na área fiscal, né, e que está justamente buscando conquistar a confiança da liderança e, com certeza, a busca por essa confiança é justamente para que ele consiga graduar dentro dessa carreira. O que você deixa de conselho até para trazer celeridade, né, para esse processo? O que você fala aí para gente? Um Sunday para quem acertar essa resposta. Porque, é, assim, desenvolva. Eu estou com a sensação que você vai recapitular tudo que a gente conversou até agora. Eu vou responder. Eu demoro 2 horas respondendo suas perguntas. Eu vou responder bem rápido essa. Desenvolva suas RATs e suas RICs com um método único, porque é muito difícil você desenvolver pensando em várias possibilidades, em vários. Eu começo por onde, eu não sei por onde começar, eu não tenho um método, não tenho um mapa. E nem desenvolve muitas vezes, tá? Às vezes nem sem método, nem sem mapa, ninguém está muito preocupado com isso, não. Acha que sai da graduação pronto, né, enfim, enfrentar o mercado de trabalho. Lê do engano. Então, assim, conselho básico para você que quer explodir sua carreira, impulsionar, triplicar os seus resultados, percorra um caminho de desenvolvimento de RATs e RICs com um método já testado e aprovado, né, por mim e outros alunos, porque apesar do SF 360 ser uma remodulação de um treinamento, eu já tive experiência anteriores de treinamentos internos e externos também. Já lancei outro treinamento anteriormente, tive resultados com pessoas que realmente impulsionaram ali sua carreira, foram promovidas. Então, assim, é um método que funciona, é um método que vai fazer a diferença na sua carreira, porque eu já percorri esse caminho, sabe, assim, e eu muitas vezes tive que voltar porque eu estava indo pelo caminho errado.
E se você tiver acompanhado por quem já fez esse caminho, o NAPA, se você assistir essa entrevista toda, você vai entender o que é esse NAPA. Ele vai te orientar para você alcançar realmente impulsionar aí a sua carreira realmente mais rápido, de uma forma mais rápida, sem errar caminho. Enfim, não gosto muito de falar atalho, mas é, com um caminho menos custoso, vamos dizer assim, só para não usar a palavra, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam em Os mesmos atalhos cursos, né? como. Não, é porque as pessoas às vezes pensam em atalhos, ideia, como etapas puladas. Eu vou pular etapas. Não existe pular etapa. Tá? As etapas, o processo ele faz parte. Não adianta eu prometer para você aqui que você, faça o SF 360 e se torne um especialista fiscal em 15 dias. Isso é impossível. Então, assim, pular etapa não tem como, mas acelerar o processo, isso sim, justamente por conta do caminho que você vai ter um direcionamento muito mais rápido e eficaz. Enfim, eu falo muito também, eu uso outra expressão, eu falei que ia responder rápido, né? Sou péssima. Mas eu falo que muitas vezes a pessoa ela quer fazer um gol, né? Imagina que você está num campo, e aí você vai fazer o gol. Você faz o gol, mas você dá a volta 3 vezes no campo para fazer um gol só. Então, se você só dá uma volta e faz o gol, você foi 3 vezes mais rápido, né? Meio isso. Então, o mapa, ele justamente fala, ó, você não precisa dar 3 voltas para chegar O aqui, cara. custo, o É custo foi fácil. muito menor, né? Tipo, é fácil, não. Fácil foi Isso demais, foi né? Mas assim, toma aqui o caminho. show de bola. Obrigada, Jéssica, pelo nosso papo. Eu acho que ficou bem claro aí para todo mundo, né? Alguns segredos, segredos que você conseguiu revelar nesse nosso papo. Os demais, né? E mais aprofundados, eu acho que é como você bem colocou. Vamos para o curso, né? Propriamente dito. Claro, porque aí a Mais gente uma vez, consegue obrigada. abordar com uma profundidade muito maior, né? Mas assim, tem muito conteúdo rico aqui nessa aula. Se você ficou, eu tenho certeza que você aprendeu bastante. Não tenho dúvida. Mais uma vez, obrigada por todo esse Obrigada, momento de Bea. aprendizado. Até a próxima. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.